Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Você sabe quando aconteceu a primeira transmissão simultânea do mundo? Bom, aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, por causa do julgamento dos crimes de guerra, e era um tribunal internacional, né, pessoas de várias nações, e precisava ter tradução simultânea. Então, uma cabine, vamos supor, falava aqui em alemão, o intérprete em inglês falava no microfone que falava aqui, e os que falavam inglês ouviam, assim, o francês, o italiano, e por aí vai embora. O japonês, o chinês, cada cabine um falando do seu próprio idioma. Mas não foi depois da Segunda Guerra. Eu digo para você que a tradução simultânea aconteceu primeiro 2000 anos atrás. Mas você fala como? Não tinha energia, não tinha microfones, não tinha fones, não tinha fios, não tinha nada disso. Como? Olha só, nós falamos ontem sobre o Espírito Santo vir sobre as pessoas de uma forma tremenda, como um vento impetuoso aconteceu em Pentecostes. Nós estamos dando uma olhada aqui em Atos capítulo 2. Agora, ó, dá uma olhadinha, vai para frente, Atos capítulo 2, versículo 5, você vai concordar comigo. Ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pensavam, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos na nossa própria língua? Né, que somos nascidos. Olha só quem estava lá: pardos, medos, elemitas, os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígida, Panfilha, no Egito, parte da Líbia, junto a Cirene, os forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua. Dá uma paradinha no versículo 11. Cara, Deus confundiu as línguas lá na Torre de Babel, aquele desconfundiu. Ele fez uma reengenharia aí. Mas para que isso? Para que isso? Os caras estavam pasmados, alguns diziam assim, alguns diziam assim: cara, esses homens estão bêbados. Que bêbados. E ouviam cada um na sua própria língua. Imagine você falando agora aqui, o alemão ouvindo a sua língua, o japonês, o francês, o italiano, todo mundo ouvindo na sua própria língua. Foi isso que aconteceu, uma tradução simultânea. Foi algo tremendo, um milagre do Senhor. O local que eles estavam foi invadido com um vento impetuoso, houve um barulho, cara, houve um reboliço, que aquele povo se ajuntou onde esses homens estavam. Agora, olha o detalhe aqui, no versículo 11, que eu não li. Vou repetir o versículo 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Esses homens estavam falando das grandezas de Deus. Eles não estavam falando sobre teologia, eles não estavam falando sobre doutrinas, sobre costumes, eles não estavam brigando por religião, debatendo religião, eles estavam falando da grandeza de Deus. Deus fez algo sobrenatural para que aquele povo ouvisse sobre as grandezas de Deus. Então, é por isso que eu sou apaixonado por essa palavra, e eu gosto demais, eu amo pregar sobre essa palavra. Aqui fala sobre as grandezas de Deus. O que você tem falado? São palavras de vida ou de morte? De vida ou de morte? Porque Deus fez todo esse processo aqui, algo sobrenatural, algo que deixou todos aqueles estrangeiros assim perplexos, para que eles ouvissem as grandezas de Deus. Fale as grandezas de Deus. Fechou? Até o próximo Café com a Palavra.